Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Marina Caetano, eu sou do Instituto Talanoa. Eu estou muito honrada, né, com poder estar aqui com vocês hoje. E gostaria de parabenizar a iniciativa da ACA e da Plataforma Subnacional pelo Clima. Hoje encerramos o ciclo, né, dos 3 encontros técnicos em relação à agenda climática das cidades e estados. E nós temos aqui hoje representantes do Pará, de Belo Horizonte, de Serra Talhada e também da Andrea Bani, do CDP. Eu vou apresentar todos com mais calma na hora que eles forem falar. Mas eu acho que o que a gente tem aqui hoje é o encerramento desse ciclo, então a gente já falou um pouco sobre as responsabilidades das cidades e dos estados, já falamos sobre o financiamento e agora vamos falar um pouco sobre o papel das cidades e estados na NDC. A gente tem um desafio imenso até 2030, com uma agenda, trajetória de descarbonização que a gente precisa seguir. E eu gostaria, antes de começar, então eu tenho uma função dupla, um pouco como no Rio de Janeiro a gente chama do motorista de ônibus que conduz o ônibus e também entrega o troco às pessoas. Claro que no nosso caso o ônibus é elétrico, mas eu gostaria de fazer alguns acordos com vocês, pedir para vocês deixarem, por gentileza, o áudio fechado. Acho que todos nós estamos acostumados, quase 2 anos trabalhando dessa forma, mas de vez em quando acontece, por favor. Quem puder, por gentileza, deixar a câmera aberta, é sempre interessante, acho que traz um pouco mais de humanidade, de ver os rostos, né, das pessoas com as quais estamos falando. E hoje a gente vai ter aqui algumas perguntas a serem respondidas pelos painelistas, né? As responsabilidades dos atores subnacionais que estamos falando nos cumprimentos de políticas de clima, até onde vão as possibilidades de atuação desses atores, sabemos que é uma agenda que tem uma grande responsabilidade também do governo nacional, quais são as oportunidades sociais e econômicas a partir da atuação local do clima. Então, a gente sabe que é uma agenda de desafios e oportunidades, como o título dos próprios encontros já diz, e estamos aqui hoje para encerrar com chave de ouro, com a participação de cidades, com a participação do Estado e do apresentamento, do lançamento de um relatório pelo CDP. Então, eu vou para a função, né, de conduzir um pouco aqui e trazer também um pouco da perspectiva do Instituto Talanoa sobre o que a gente está conversando. Eu gostaria de avisar também que as perguntas, por favor, que sejam feitas pelo chat, para a gente poder aproveitar o máximo do tempo possível dos nossos participantes aqui. Então, vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Bom, pessoal, espero que todos estejam vendo a minha tela. Então, novamente, né, a gente está aqui hoje para falar sobre o papel das cidades e dos estados na NDC, a partir desses encontros da agenda de clima nas cidades e estados, então as responsabilidades e possibilidades para o nível local. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer um conceito, eu sei que muitos de vocês já devem conhecer, mas eu acho sempre importante a gente retomar, porque são siglas que nem sempre são muito claras para as pessoas com as quais a gente está trabalhando com a agenda de clima. Então, as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, até 2015, antes do Acordo de Paris, ela tinha um I, né, que eram as NDCs, então elas eram intended, então eram as contribuições que os países estavam colocando como possibilidade, e agora elas são determinadas. E o que são essas NDCs, gente? Elas são compromissos assumidos por cada país signatário do Acordo de Paris. Então, os 197 países que assinaram o Acordo de Paris tiveram que apresentar seus compromissos para poder assinar esse acordo e que elas devem ser revistos a cada 5 anos. E a ideia é que ela sempre tenha aumento de ambição. Então, em 2015, né, para o Acordo de Paris, o Brasil apresentou uma NDC com uma redução de 37% das nossas emissões até 2025 e um indicativo de 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Porém, em 2020, no ano passado, o governo brasileiro apresentou uma nova NDC, ou seja, a revisão da NDC, que foi colocada como meta, né,
sem um aumento de ambição, que havia sido solicitado, e com indicativo de neutralidade climática até 2060. O que significa isso? Ele postergou, né, a neutralidade climática de 2050 em 10 anos. E a gente teve uma mobilização da sociedade brasileira em 2018, que infelizmente foi engavetada, e a gente não teve nessa NDC uma participação da sociedade brasileira, muito menos dos governos subnacionais, na sua revisão, na sua composição e com contribuições. E o que isso significa, né? A gente tem um Climate Action Tracker aqui, que infelizmente o Brasil, ele entrou nessa, né, ele entrou, como vocês estão vendo, em 9 países que foram analisados, que não apresentaram aumento de ambição. E o que isso significa? Eu queria trazer um pouco do projeto que a gente está fazendo, inclusive em parceria com outras 2 organizações, o Instituto Talanoa. Acho que antes até falar um pouco do Talanoa. O Talanoa é um think tank de política climática, que ele se propõe a fazer conversas difíceis. E a gente só se levanta da mesa dessas conversas difíceis quando a gente encontra um caminho em conjunto. Então, a partir, né, desse pressuposto, a gente foi, junto com o Instituto Clima e Sociedade, o Centro Brasil Clima, e partindo desse pressuposto que a NDC brasileira, ela não teve a participação da sociedade, de tantos outros atores em sua formulação, em sua revisão, a gente está conectando atores para trabalhar nessas visões de Brasil que a gente quer para a trajetória de descarbonização até 2030. Então, a gente está trazendo tanto perspectiva técnica quanto perspectiva política, fazendo uma série de consultas para conversar, para tentar entender que tipo de políticas a gente precisa implementar para a próxima década, para a gente alcançar uma neutralidade climática até 2030. E por que a gente tem isso? A gente tem descarbonização como transição e convergência. Então, a gente tem os desafios e as oportunidades dessa descarbonização. A gente tem as políticas de retomada pós-Covid alinhadas com o Acordo de Paris, tem vários países já trabalhando numa retomada verde, pensando numa conexão entre a necessidade de descarbonização dessas trajetórias, com novos setores, com novos empregos que precisam ser feitos. Então, a gente tem uma relação de geração de empregos, uma retomada verde, a gente tem uma ruptura com setores como de combustíveis fósseis, investimento em setores como de energias renováveis, e os desafios principais, como já, né, colocado, crescente desemprego e aumento da desigualdade, a perda de qualidade de vida em áreas rurais e urbanas do país, déficit de infraestrutura em áreas-chave como saneamento e transporte público. Então, a gente tem uma emergência no campo da justiça climática e ambiental do país. E mesmo que a gente não tenha necessariamente o comprometimento do governo nacional com um monte de metas, vários outros atores podem fazer a sua parte. Eu acho que essa é a ideia de juntar esses atores para trabalhar junto. Mas e o que então os governos subnacionais têm a ver com essa agenda climática? Gente, acho que muitos de vocês já conhecem isso, mas acho que é sempre bom trazer isso, que as cidades são as que geram uma parte das emissões de gases de efeito estufa. A gente teve nos últimos 20 anos a inclusão da dimensão urbana na agenda dos processos das Nações Unidas e da UNFCCC. Então, por muito tempo, a discussão, as negociações climáticas, elas envolviam somente os governos nacionais, e nos últimos anos houve um entendimento super importante de que as cidades e estados, elas têm que participar dessas discussões, elas têm que estar integradas de forma complementar ao que os governos nacionais estão fazendo. E a gente tem uma série de coordenações, iniciativas e redes, e eu acho que a gente tem bons 2 exemplos, né, que são os organizadores desses encontros técnicos hoje, mas a gente tem uma série de outras iniciativas de trocas de experiência, de boas práticas. A gente está falando de ICLEI, ABEMA, ANAMA, CB27, C40, que elas não só elas promovem as discussões entre esses entes subnacionais, como elas também propõem ferramentas e elas propõem caminhos para as cidades no enfrentamento às mudanças climáticas. Então, é sempre muito importante fazer parte dessas redes para entender isso. E é isso, não só para discutir, entender o que está sendo feito, mas para encontrar e poder se aproveitar das ferramentas que essas redes iniciativas promovem. E a gente tem a ideia de que, no contexto nacional, ele nem sempre é suficiente para alavancar ações concretas de mudanças climáticas. É claro que, para a gente conseguir a neutralidade climática, a gente vai precisar que o governo nacional adira a metas, que ele seja realmente, faça políticas públicas climáticas sérias, mas sem a cidade, sem os governos subnacionais, isso não seria possível.
até porque as decisões que são feitas pelos entes subnacionais, elas podem ser tomadas mais rapidamente do que no nível nacional. E aí eu quero trazer alguns pequenos exemplos de governança climática, que a gente não dá para falar sobre muita coisa, o tempo é curto, mas eu gostaria de trazer alguns exemplos de governança climática que podem ser feitos por cidades e por estados, né? Então, a gente está falando de transporte, investimentos em modais de baixo carbono, a gente tem nas cidades, as emissões que vêm do transporte são um dos principais problemas das grandes cidades. A gente pode estar falando de eficiência energética, eu trouxe o exemplo de eficiência energética em prédios públicos, que é, por exemplo, como foi feito pela capital Boa Vista. A gente pode ter fiscalização rigorosa de atividades poluidoras, e aí eu trago o exemplo do combate à poluição do ar em Vitória. A gente tem incentivos fiscais que podem ser dados para a população, como o IPTU Verde de Salvador, em que se prédios comerciais ou residenciais eles tomam atitudes sustentáveis, reaproveitamento de água, energia solar, uma série de iniciativas, eles têm desconto. Um planejamento urbano, pensando em planos diretores que contemplem a agenda climática, um planejamento climático. E a gente tem uma ideia de tornar compromissos climáticos em decretos com metas. Então, por exemplo, São Paulo, recentemente, ele assinou um compromisso, mas ele não somente assinou um compromisso, como ele vinculou esse compromisso com um decreto, com metas claras de planejamento climático. Eu acho que esse é um indicativo muito importante do que a gente precisa para que não seja só mais um papel assinado por governadores ou prefeitos, mas para que seja algo que realmente entre no planejamento dos subnacionais. E aí eu vou dar um pequeno spoiler, eu imagino que o secretário do Pará vai falar sobre isso, mas eu acho que tem uma busca de mecanismos de financiamento internacional que estão postos. Eu acho que a gente tem que entender que a cooperação internacional, ela também está buscando novos caminhos para trabalhar, não só diretamente com o governo nacional, mas também entradas com governos subnacionais, sociedade civil, uma série de outros atores que estão trabalhando com a agenda climática. E aí eu trago o exemplo do Pará, porque eles fizeram recentemente um acordo com o Banco de Desenvolvimento Alemão para ações de redução de desmatamento no estado, né, ações de comando e controle. Então, gente, eu estou super à disposição para conversar mais com vocês. O Talanoa é esse think tank brasileiro dedicado à política climática. Nós fazemos um acompanhamento da política nacional de clima e meio ambiente, mas nos últimos tempos também estamos nos dedicando a entender um pouco mais a perspectiva dos governos subnacionais nessa agenda, e estamos à disposição caso vocês tenham dúvidas e queiram acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, e agradeço novamente o convite para estar aqui e poder falar um pouco com vocês hoje. Então, agora eu vou tirar o meu chapéu de condutora do ônibus elétrico e agora vou para o backstage aqui de moderação. Então, eu gostaria de chamar o secretário de Meio Ambiente, José Mauro O. de Almeida, que é secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, para ele falar um pouco sobre o que o Estado tem feito. Obrigado, Marina. Bom dia a todos meus colegas de bancada virtual e aqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês e falar desses temas e o que o Pará está fazendo em relação à descarbonização ou a pretensão do Pará em relação às emissões de gases de efeito estufa. Bem, em primeiro lugar, eu queria registrar uma fala sobre o que a Marina trouxe agora na apresentação de uma nova NDC, de proposta de nova NDC pelo Brasil. Eu acho que o Brasil, o governo federal, de maneira geral, ele abdicou, nesses últimos 2 anos e pouco, de fazer uma coordenação das políticas ambientais. Se já lá atrás ele apresentou uma NDC que era audaciosa, digamos assim, ambiciosa, sobre vários aspectos, também já havia uma certa crítica. Eu estava lá no Ministério na época, quando a gente apresentou em 2015 a NDC, da falta de participação dos estados, ainda que naquele momento houvesse uma interação com alguns estados para a elaboração da NDC. Mas agora, com uma ambição muito menor e, como eu disse, uma ausência de coordenação do governo federal em relação aos estados, que dirá aos municípios,
nos sentimos parte dessa NDC. Desde 2019, o Estado o que fez? Lançou a política estadual de mudanças climáticas. Eu não sei se eu posso aqui compartilhar a minha tela, Marina. Se puder, eu agradeço. Share... Pode sim, Mauro. Você Posso? está habilitado? Vamos ver se eu estou. Vocês conseguem ver? Sim, Mauro. Perfeito. Sim. Então, o que a gente fez nesse 2 anos e tanto? Nós estabelecemos a política estadual de mudanças do clima, não é? Ela era uma política que estava parada há muitos anos e nós colocamos em pé, instituindo a lei, a política estadual de mudanças do clima. Nós já tínhamos um plano, né? Mas faltava a política. A partir desse guarda-chuva, nós fizemos o nosso plano estadual Amazônia Agora, que é do ano passado, e que é uma espécie de SDC, o State Determined Contribution, né? Uma contribuição determinada estadual, em que a gente tem uma meta de reduzir ou ter uma emissão líquida de 86% até 2036, né? E com os eixos de melhorar, isso é um programa de governo, de melhorar a gestão municipal, engajar a sociedade, que vis-à-vis é a questão da governança e controle social. Essas metas da NDC apresentadas dialogam com as nossas? Eu entendo que não. Pelo fato de elas serem menores e menos ambiciosas e não terem tido a articulação devida, elas acabam não dialogando com as estaduais. Isso é ruim, porque a gente perde, muitas vezes, a objetividade do ponto de vista macro, né? No nosso caso aqui, nós fizemos uma política também que estava sem revisão. A gente juntou dentro do Plano Estadual Amazônia Agora o nosso PPCAD, né, o nosso Plano de Combate e Diminuição de Desmatamento e Alternativas, com uma pegada de manejo de uso da terra, de como manejar o uso da terra, combate ao desmatamento, os eixos de infraestrutura também, que a gente incluiu para dentro, porque nós fizemos um plano de desenvolvimento. Nós não fizemos um plano de combate ao desmatamento, um plano simplesmente de redução de emissões de gás zero. Nós fizemos um plano holístico, para usar uma palavra da moda, em que a gente inclui objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eixos de redução de emissão de gases de efeito estufa, combate ao desmatamento, melhoria de projetos de infraestrutura. Ou seja, nós fizemos uma política agora sim integrada e transversal, né? Então, sempre considerando o nosso plano Amazônia Agora é um plano de desenvolvimento sustentável, não é um plano de combate ao desmatamento ou individualizado ou que pretenda ser apenas trabalhar com pontos, né? Pretende fazer com que a transversalidade do plano inclua todos os órgãos do governo do Estado. Isso já vinha sendo feito com o Estado, porque o Estado baseou o seu PPA, desse governo que aí está, né, nos ODS. Nós temos o nosso plano plurianual baseado nos ODS. Então, ele já vinha crescendo de organização e articulação sobre esse aspecto. E agora, com o Plano Amazônia Agora, a gente vem com 4 tripés, que é a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, o Programa Territórios Sustentáveis, que que se pretende mudar a chave econômica desses, sobretudo dos ambientes que mais desmatam, através do fortalecimento da assistência técnica rural, da abertura de crédito para quem se regularizar ambientalmente, né, de fazer uma estratégia de bioeconomia, que nós estamos a ponto de lançar, né? E também o Fundo Amazônia Oriental e o Programa Regulariza Pará completam os eixos, os 4 tripés.
do Plano Amazônia Agora. O Fundo Amazônia Oriental, alguma coisa importantíssima, que a gente abre o caminho de uma plataforma privada de financiamento, com gestão público-privada, que pretende receber os recursos de doação, que podem ser públicas ou privadas, né? E que é o colchão de financiamento do Plano Amazônia Agora, junto com outros fundos que nós já conhecemos no Estado e já temos no Estado. Uma coisa importante que já aconteceu, que nós estamos em fase de recurso, que é a contratação da entidade gestora ou executora do Fundo Amazônia Oriental. A gente espera que até final de outubro nós já estejamos com tudo do Fundo Amazônia Oriental consolidado, para que a gente possa, então, começar a captação dos recursos. Uma coisa que é importante também ressaltar no nosso Plano Amazônia Agora, que além do combate ao desmatamento, das emissões, nós temos uma parte dele, uma grande parte dele, focada na regeneração, que é uma coisa que a gente muitas vezes deixa de lado e que agora nós estamos focados em fazer regeneração. Junto com o ITERPA, nós queremos também estabelecer as áreas públicas não destinadas, né, e que a gente possa, de alguma forma, afetá-las, seja para o manejo florestal, seja para unidades de conservação, e aumentar a nossa capacidade de conservação de áreas públicas não destinadas, que ainda temos bastante no Pará. Tá? Em linhas gerais, eu queria fazer um outro comentário sobre o que a Marina fez, em dizer que o nosso Plano Amazônia Agora é baseado nas emissões ou na diminuição de emissões de gases de efeito estufa, no manejo do uso da terra, porque o nosso principal problema é o manejo do uso da terra. Nós não temos, mesmo em Belém, na capital do Pará, a nossa maior dificuldade em termos de clima ou de temperatura advinda da formação e da ocupação da cidade a ausência de verde, de áreas verdes. Belém é a pior capital de áreas verdes do país e ela fica muito distante até de outros municípios que não sejam capitais. Nós temos em alguns bairros de Belém, eles são considerados desertos florísticos. Nós não temos áreas verdes, né? Muito abaixo de desertos florísticos, abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E em outras cidades, por exemplo, como São Félix do Xingu, na verdade, a gente deve considerar o município, porque a cidade em si, o núcleo urbano do município, né, a cidade de São Félix do Xingu, também é muito ruim, que é onde tem o maior número de cabeças de gado do país, mais de 2 milhões de cabeças de gado tem no município de São Félix do Xingu, mas essa pujança, entre aspas, econômica não se reflete na vida da cidade. A cidade, quase toda ela, é sustentada ou por serviços ou por programas sociais do governo federal e até de governo estadual, etc. Então, a gente precisa aumentar a capacidade que o município tem, primeiro, institucional, segundo, focar naquilo que verdadeiramente importa, que é essa questão da restauração florestal e, em alguns casos, área verde, trabalhar com que o saneamento do município também melhore, né? E isso é uma coisa que também está no Amazônia Agora, ainda que, como eu disse, como ele é um plano transversal, não necessariamente aquilo que é do Amazônia Agora é da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, nesse contexto, é uma facilitadora do Estado em organizar políticas públicas que possam incluir, cada um deles, um resultado para o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará. Tá? Eu não sei se o meu tempo já deu, eu vou parar de compartilhar a tela, mas eu fico à disposição aqui de algumas perguntas que possam surgir nesse contexto. Eu queria dar um panorama geral do que a gente tem feito na Amazônia Agora, né, que tem muitas possibilidades, mas eu fico à disposição aqui para as perguntas de vocês, agradecendo mais uma vez a participação aqui no evento de hoje. Tá bem? Obrigado.
Muito obrigada, Mauro. É um desafio, né, para um estado do tamanho do Pará conseguir pensar no desenvolvimento dessa forma tão integrada, e um estado que tem municípios maiores do que capitais, né, dentro do país. Então, sem dúvida, com desafios logísticos de Amazônia, acho que foi uma ótima mostra. Você vai conseguir ficar com a gente, Mauro, até um pouco mais, depois das apresentações, para responder algumas perguntas? Depende de quantas. A gente vai Mas fico colocar mais um alguns. pouco assim. Muito obrigada, Mauro. Então, a gente vai ouvir agora a Sônia, que é gerente de ações de sustentabilidade de Belo Horizonte e coordenadora do Comitê de Mudanças Climáticas e pelas Políticas Climáticas. Muito obrigada, Sônia. Por favor, tem 10 minutos. Obrigada, Marina. Bom dia a todos. Estou muito bem impressionada com o trabalho do Pará. Inclusive, Mauro, estou querendo ir trabalhar lá, tá? Fica a dica. Vou colocar a minha apresentação aí, que é só um guia, na verdade, minha apresentação, assim, não tem textos nem... Nós temos em Belo Horizonte um caminho consistente já trilhado no enfrentamento das mudanças climáticas. A gente tem muito orgulho de ter acordado tão cedo para esse problema e, claro, também temos muita frustração porque queríamos muito mais do que já fizemos. Então, em 2006 foi criado o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas, que tem todos os órgãos da administração municipal afetos à questão, obras, vilas e favelas, transporte, claro, o meio ambiente, que é quem coordena, e também tem academia, ONGs, terceiro setor, assim, é muito amplo o comitê. Quem participa, bem menos, né? E são mais ou menos sempre os mesmos. Mas, de qualquer maneira, ele tem sido muito atuante. Entre as ONGs, a nossa BH tem sido uma parceira assim, incansável, que tem ajudado muito. Em 2011, publicamos a Política Municipal de Mudanças Climáticas. Em 2013, 2009, então, o primeiro inventário, relativo a 2000 a 2007, sucesso absoluto. Então, nós temos essa série desde o ano 2000. Em 2013, o primeiro plano de redução. Em 2017, estudo de vulnerabilidade. Em 2020, ano passado, o segundo PREG, que, na verdade, é totalmente diferente do primeiro, porque esse segundo foi feito de maneira muito mais profissional, ele está muito criterioso, com 99 ações listadas, objetivos, metas, e agora nós estamos construindo os indicadores para o acompanhamento desse plano de redução. Esse ano, fizemos, então, a 5ª atualização do inventário, nós temos agora uma série de 21 anos inventariada, a partir de 2008, sempre com a mesma metodologia, porque a gente refez com a mesma metodologia a partir de 2008, temos 2020, inclusive o ano da pandemia, já está inventariado. A proposta da nova lei nós elaboramos a partir do final do ano passado e agora ela vai ser encaminhada à Câmara, também muito mais criteriosa do que aquela de 2011, essa que está em vigor, e a licitação do Plano de Ação Climática. Essas são, para vocês verem como que são as nossas metas, tem que ver antes como que é o nosso problema, né? Essas são as nossas emissões, então, desde 2009, na verdade, um pico em 2014, mas em qualquer que seja o ano, transporte é o nosso grande problema. Fica muito visível aí nesse gráfico, né? Diferente de um estado, diferente do Pará, por exemplo, que mudança de uso do solo seria o foco, para nós é inegavelmente transporte. Nós estabelecemos uma meta, anos atrás, de reduzir 20% até 2030. Essa meta agora, inclusive, está maior, mas nós estabelecemos essa meta, 20% sobre o business as usual, né? Que é essa linha vermelha aí. O cursor vai. Esse aqui é o business as usual. Se nós continuássemos naquele ritmo em que estávamos, isso foi nos anos que antecederam a Copa do Mundo, se a gente continuasse naquela linha, nós chegaríamos aqui em 2030, e a intenção era chegar em 20% menos do que isso.
Pois bem, a realidade se impôs, a crise a partir do ano 2015, e finalmente a pandemia. Olha o nosso gráfico, olha como é que era. Nós devíamos estar em 2020 com 5,14 milhões de toneladas de CO2 ano, e nós estamos com 3,187. Teve algumas ações, claro, nós já fizemos várias coisas, mas nada que signifique essa redução aqui. Essa redução significa pobreza, simplesmente. A meta nacional, então, que a Marina citou, é essa dos 43% em 2030, basicamente mudança de uso do solo, tem que acabar o desmatamento e a pecuária, racionalizar a pecuária, né? A meta municipal, na lei, essa lei que está sendo encaminhada à Câmara, é de 30% em 2030, mas focada principalmente em transporte e energia. As ações do município relacionadas com as metas do MDC são estimular medidas de eficiência e infraestrutura no transporte público, ganhos de eficiência no setor elétrico. A gente tem alguns projetos nesse sentido, de compra de energia solar de fazendas solares, que vai ser feito agora para as escolas, né? Os prédios públicos são sempre o nossa primeira meta, e promover o uso de tecnologias limpas, ou seja, reduzir combustível fóssil, né? Porque é só para isso, praticamente, que a gente usa energia. A gente quase não tem aquecimento, tem ar-condicionado, mas é basicamente o combustível do transporte. Aqui eu peguei umas linhas do nosso plano de redução, só para vocês verem como é que está. Tem a linha de ação, a ação, o prazo de execução. Aí essa planilha continua com monitoramento, indicadores, observações e tal, mas então é muito detalhado. Requalificar calçadas, implementar bicicletários seguros, porque pôr bicicletário é mais fácil, incentivos públicos para aquisição de bicicleta, faixas exclusivas para ônibus, não tem nada, não estamos inventando a roda não, né, gente? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Nós só colocamos isso no papel com responsáveis, indicadores e metas, 99 ações. As nossas agendas municipais nesse sentido têm o Programa Horizonte 2030, que a gente chama, o PREG, o Plano Diretor, nosso Plano Diretor, que foi atualizado ano passado, prevê uma série de ações relacionadas a um meio ambiente mais sustentável e, em última instância, a redução das emissões, aumento de permeabilidade, centralidades para diminuir a quantidade de ônibus que passam pelo centro, que atravessam a cidade inteira, aquilo do cidadão morar perto de onde faz compra, perto de onde trabalha, a previsão de 2 bairros sustentáveis para serem implementados no curto prazo, o plano de mobilidade urbana, que também é mais antigo, mas é super avançado nesse sentido, a política de segurança alimentar e nutricional, o plano de resíduos sólidos e a agenda de economia verde. A cidade tem, oficialmente, formalmente, todos esses instrumentos. Então, aderimos ao compromisso da COP26, do Race to Zero, e assumimos, então, essa nova meta, que também consta nessa lei que vai ser encaminhada à Câmara, de, em 2050, ter 0% de emissões líquidas de carbono, que não vai ser fácil, né, gente? Porque a nossa meta era reduzir 50% em 2050. E é reduzir 50% sobre uma emissão que não é grande. Nós não podemos comparar as emissões de Belo Horizonte com as de Copenhague, por exemplo. E Copenhague tem lá veículo elétrico, aquecimento de não sei que jeito, energia eólica, todo mundo andando de bicicleta. Ainda assim, eles emitem muito mais do que nós. Então, você está exigindo de uma cidade do terceiro mundo, uma cidade ainda subdesenvolvida, cheia de pobreza, que mude sua forma de desenvolver, né? Você tem que convencer o empresário de que aquilo não vai ser mais caro e vai ser melhor e vai se pagar para reduzir emissões que já são baixas. Então, 50% já não ia ser fácil. Reduzir as emissões líquidas, que significa mitigar tudo aquilo que a gente emitir, vai ser um imenso desafio, mas nós estamos, assim, com fé que vai dar, inclusive porque ou dá ou adeus esse planeta, né? Nós também não temos nenhuma ilusão nesse sentido. Todo mundo vai ter que fazer sua cota de sacrifício aí, vai ter que fazer um esforço extra
do jeito que está o desenvolvimento, do jeito que a gente se comporta, nós não vamos conseguir reduzir nenhum por cento, que dirá 100%. Então, a gente tem clareza disso, que a meta não é simples. Essas são as fotos de alguns dos nossos exemplos. O MOVE, aquele ônibus ali, que é aquele ônibus que transporta mais gente, né? Nós fizemos para a Copa do Mundo, então esse é anterior à Copa. A iluminação pública toda de LED, os semáforos de Belo Horizonte foram os primeiros semáforos de LED do Brasil. Ali no canto tem a foto da energia da usina dos aterros sanitários. Nós temos 2 aterros sanitários, um que já foi desativado dentro do município e o novo. Ambos têm geração de energia através da captação do metano do aterro. E a segurança alimentar, que é um projeto do qual nós temos muito orgulho e que acho que vai aumentar bastante, acho que nós vamos conseguir torná-lo assim um carro-chefe do município. Assim como o secretário do Pará, eu vou falar só isso e ficar aqui disponível para a gente poder debater, porque as informações gerais são essas mesmo, ok? Muitíssimo obrigada, Sônia. Muito interessante ver como que BH tem avançado nessa agenda e que você colocou de ter um instrumento normativo, né, para poder deixar um legado. Acho que isso é muito importante, porque a gente pensa que os governos mudam, né, a cada 4 anos, não? E mesmo pensando, então a gente está falando de políticas de longo prazo que precisam ser colocadas de uma forma mais rigorosa dentro da estrutura governamental, né? Eu assisti uma apresentação do Al Gore uma vez, em que ele falava que mudar as leis é mais importante do que mudar as lâmpadas. Faz sentido? Bom, boa frase, Sônia. Bom, então, para continuar, então, olha, as perguntas, a gente continuam sendo feitas pelo chat, a gente está tentando levantar algumas delas para depois levar para os participantes. Então, agora eu vou chamar o Sandino Lamarca, que é diretor de projetos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Sandino, bem-vindo. Muito obrigado, Marina, pelo convite. Bom dia, pessoal. Gostaria de dizer primeiro que é muito bom poder estar aqui falando um pouco da experiência, né, de Serra Talhada, nossa cidade que está aqui no interior de Pernambuco, pleno sertão, né? Já vi aí no chat que tem mais sertanejo aqui comigo, muito bom ver que tem gente aí representando, né? Mauro e Sônia, quero dizer também que eu posso ir aí trabalhar em Belo Horizonte, no Pará, fica aí a dica também, gente. Mas brincadeiras à parte, né? Gostaria de começar fazendo uma contextualização, né? Desse momento que a gente está vivendo aí no mundo, no Brasil, em que a gente... Eu acho que a pauta das mudanças climáticas esteve muito presente aí nas redes, né, nas mídias, nos meios de comunicação, devido ao último estudo que o IPCC divulgou. E eu acho que isso deu uma agitada aí nas pessoas, nos governos, nas empresas, né, devido aos resultados que esse estudo revelou. Primeiro, eu queria chamar a atenção para a precisão dele, que foi bem melhorada, né, ao longo desses tempos, mas foi melhorada a precisão, mas o que esse estudo revelou e que saiu mais preciso não foi tão empolgante assim, uma vez que revela que a gente está quase já atingindo esse limite de 1,5 grau que a gente tinha combinado no Acordo de Paris, que a gente ia tentar manter a temperatura do planeta abaixo desse nível, né? Ou coisas como o nível do mar vai seguir aumentando, enfim. E eu acho que isso meio que gera uma expectativa maior quando a gente vai observar as NDCs brasileiras, né? As contribuições nacionalmente determinadas. E como Marina já falou aí no começo, não atingiu essa expectativa que a gente tinha, e olha que eu estou usando os melhores eufemismos que eu posso utilizar. A gente não tinha um plano de adaptação, está deixando brecha para a gente não mitigar as emissões e talvez até aumentar. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu acho que quando a gente vai falar do papel dos municípios e o papel dos estados
frente a essas NDCs, e a gente observa como o governo federal tem se portado, tem agido nesses últimos 2 anos para esse problema, a gente observa que a responsabilidade ela está caindo nas costas das cidades e dos municípios. E, infelizmente, a gente tem que estar falando isso aqui, a gente não pode estar fingindo que isso não está acontecendo, porque está. Então, eu acho que a primeira mensagem que eu passo é que essa responsabilidade, esse papel, ele está muito, muito maior, muitas vezes até do que o que a gente pode abarcar, e fica aqui dessa ponta, né, onde eu estou aqui a nível municipal, sem muita estrutura, sem subsídios, para estar colocando essas políticas que a gente gostaria de estar colocando em pauta. Porque existe uma questão da limitação, que é a questão das competências que cabem em cada esfera de governo, né? Então, essa pauta climática ela é bem multissetorial, ela é bem transversal, envolve coisas de área da saúde, área de educação, área de infraestrutura, e o meio ambiente é quase que um maestro que vai tentando reger essa orquestra. Eu gosto de fazer sempre essa analogia. E sem essas 3 esferas do governo, municipal, estado e federal, funcionando bem em cooperação, vai ser muito difícil a gente conseguir atingir a neutralidade do carbono, né? Então, eu vou falar mais ou menos o que a gente tem feito aqui em Serra Talhada, que tem dado certo, né, para ver se consigo instigar as outras cidades, principalmente as que estão começando agora, a estar replicando, né? E eu acho que o primeiro trabalho que tem que ser feito é quase que um trabalho de base. Sabe o que eu quero dizer? Porque muitas vezes tem que estar os técnicos convencendo os seus prefeitos ou os seus gestores da importância de estar assumindo essa pauta. No lugar de estar debatendo qual seria a melhor forma de agir, você tem que estar convencendo a agir. Então, aqui em Serra Talhada, felizmente a gente tem uma gestora que está muito engajada com a pauta e que tem feito isso realmente, tem tentado institucionalizar isso ao máximo, né? E o que é que a gente tem aqui que tem dado certo? A gente tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que ele está aí ajudando o Poder Executivo a estar colocando as coisas em marcha, né? A estar levando as coisas para frente. A gente tem a Agência Municipal do Meio Ambiente para estar fiscalizando. A gente tem a A3P, que ela é a Agenda Ambiental na Administração Pública. E olha que interessante a função da A3P. É de fazer com que a própria máquina pública consiga funcionar da maneira mais sustentável possível. Ou seja, a gente tem uma comissão ali, que ela é multissetorial e que eles se encontram com certa periodicidade para ver como a máquina pública pode funcionar da forma mais eficiente, seja desperdiçando menos energia, ou seja consumindo menos papel, ou o que seja, né? E o principal, que é o mais recente, que a gente lançou esse ano, foi a Comissão Municipal pela Ação Climática, a COMAC. Acho que muitas cidades têm aí um tipo de comitê que funciona mais ou menos parecido, mas também multissetorial e que tem o principal foco de debater essas pautas climáticas, o que é que vai ser prioridade no governo, quais serão as diretrizes que vão tomar para que a gente possa caminhar para uma cidade mais resiliente e, claro, justiça climática, né? E aí, gente, um dos desafios também é tentar envolver o máximo de setores possível, seja setor privado, seja a sociedade civil, seja a academia, né, as universidades que tem, e eu acho que é fundamental esse engajamento para que realmente consiga se efetivar, né? E aí a Sônia mostrou muito bem essa questão, né, porque para que a gente possa estabelecer metas, a gente tem que ter um ponto de partida muito bem definido. Ou, em outras palavras, para que a gente possa estar falando de neutralidade do carbono, ou de estar mitigando, reduzindo as nossas emissões, a gente precisa de um inventário de emissões de gases de efeito estufa. Porque é assim que ele vai revelar quais são as prioridades
ou melhor, quais são as prioridades que o governo deve tomar, qual direção caminhar para conseguir amenizar esse problema, para conseguir reduzir as emissões. Porque foi muito interessante a gente ver aí 2 exemplos diferentes, né? Uma questão aí do Pará, eu acho que em Belém, e outro de Belo Horizonte, em que a principal emissão de um é a questão do uso da terra e do outro é a questão do transportes. E você só vai ter essa visão holística se você fizer esse inventário, se você conhecer o perfil de emissão dos seus municípios, né, da sua cidade, da sua região. E aí, acho que um outro passo que deve ser dado rumo à resiliência é fazer um estudo das vulnerabilidades climáticas para saber quais são os riscos que a cidade mais está exposta. Porque, a partir daí, você vai conhecer quais são os bairros, por exemplo, os mais vulneráveis, quem são essas pessoas que estão mais vulneráveis aos riscos e, principalmente, a partir daí, conseguir fazer um plano de adaptação para contornar esse problema. E eu acho que tanto essa questão do plano de mitigação, plano de adaptação, ou como muitas cidades fazem, um plano de ação climática, né, que já faz um estudo que engloba tudo isso, ele se torna fundamental para que o governo do estado, né, já a nível estadual, possa tomar decisões ainda mais ambiciosas. A gente vai estar dando subsídios ao estado para estar trabalhando junto, né? E eu acho que, principalmente, diante de um cenário político que a gente vive, se torna quase que um ato de revolta a gente estar mantendo essa pauta e estar batendo nessa tecla e correndo atrás dessa justiça climática, coisa que não está acontecendo no nível federal. Eu acho que é uma maneira muito, muito importante para a gente estar mantendo-se firme e estar pressionando, né? E eu também acredito que é uma maneira da gente mostrar a nossa credibilidade, que a gente está fazendo o nosso dever de casa, né? Que a gente está tentando se articular para fazer uma política climática bem justa. Porque a causa, gente, ela é global. E eu acho que a dica principal que eu dou, né, para as cidades aí, que não se limitem ou não esperem por esse governo, porque, felizmente, num ambiente feito esse, por exemplo, eu acho que a gente tem muitos parceiros e muitas entidades, empresas e técnicos, sociedade civil, que estão aí engajadas e que a gente pode, eu vou dizer, se agarrar nelas para que a gente possa ter forças e ter, principalmente, subsídio, recursos, para a gente estar caindo em campo para essa luta, para esse enfrentamento, né? A gente tem o Pacto Global de Prefeitos, a C40, estamos aí com a COP26, a Race to Zero, o ICLEI, que tem sido um parceiro muito bom da gente aqui em Serra Talhada, né? Que estamos numa posição muito vulnerável a essas mudanças devido ao risco de desertificação aqui na Caatinga. Então, para encerrar aqui, gente, por conta do tema, do tempo, com essa nova pandemia aí do novo coronavírus, né, muita gente fala da gente voltar à normalidade, e eu acho que a gente não pode voltar à normalidade, porque essa normalidade ela é de uma economia baseada no carbono, né? Ela está baseada na mineração ilegal, ela está baseada no desmatamento das nossas florestas, né? E eu acho que a ONU disse, né, que essa década ela vai ser a década da restauração dos ecossistemas. Então, que seja esse o nosso novo normal. Tá certo, gente? Eu acho que meu tempo acabou. Então, se esqueci alguma coisa, se faltou alguma coisa, mandem perguntas aí. Muito obrigado, gente. Marina, é com você. Muito obrigada, Sandina. A gente nem combinou, né, essa troca, mas foi bom. Então, muito interessante, acho que você trouxe na sua fala, Sandina, essa questão da cooperação entre os entes, né? Claro que a gente está dando destaque aos governos subnacionais, mas sem dúvida, eu acho que a gente precisa que todos estejam embarcados nessa agenda, senão a gente não vai conseguir, de forma ambiciosa, chegar onde a gente quer. Por outro lado, a gente também não pode esperar, né, que
que cada um faça, a gente tem que começar fazendo. Então, eu achei muito interessante que você trouxe esses dois elementos na sua fala, sem que necessariamente eles sejam conflitantes, que eu acho que é isso, é o caminho que a gente precisa encontrar, o equilíbrio entre trabalhar em conjunto, mas também não necessariamente esperar que todos os entes vão atuar da mesma forma para a gente alcançar a neutralidade climática. Mas, bom, muito obrigada, Sandina. Então, agora eu vou passar a palavra. Infelizmente, o secretário Mauro, o secretário de Meio Ambiente do Pará, teve que sair, mas a gente pode até tentar mandar as perguntas para eles, ver se a gente consegue fazer um bate-papo depois com as perguntas que foram enviadas para ele. E eu vou passar agora para a nossa última apresentação. Eu vou chamar aqui, então, a Andrea Van, que é gerente sênior de cidades e estados da América Latina do CDP. Andrea, um prazer revê-la. Olá, Marina, minha colega aí de muitos eventos com cidades. Bom dia a todos e a todas. Bem, gostaria de saudar aqui, né, os colegas da nossa mesa virtual, o secretário Mauro, que teve que sair, a Sônia de BH também aí, minha colega aí desde o início, desde quando eu comecei no CDP, o Sandino de Serra Talhada. Bem, eu vou aqui apresentar para vocês. Avisa, Marina, estão vendo a minha tela? Tá sharing? Ainda não, acho que tá indo, Andrea. Tá indo, me avisa só a hora que vocês estiverem vendo. Você quer tentar de novo, Andrea? Eu acho que tá aparecendo. Ah, não, agora foi. Agora foi? Perfeito. Bem, o nosso papel, né, do CDP, uma organização internacional sem fins lucrativos, é justamente estar monitorando as ações, as políticas e os planos dos governos subnacionais, tanto as cidades como os estados. Então, hoje aqui, o que eu vou apresentar para vocês, né? Eu vou apresentar os resultados de ações, de políticas, de planos dos estados que reportaram na plataforma do CDP, né? E dando um spoiler aí, na semana que vem, né, a gente vai estar aí apresentando para vocês, né, para os nossos stakeholders, somente de município. Vai ser uma série aí de informativos, né, até a COP, né, até novembro desse ano. Então, na semana que vem, a gente vai apresentar o primeiro informativo com os dados de cidades, não só do Brasil, como aqui de toda a nossa região América Latina. Bem, primeiramente aqui, esse gráfico, né, até gostaria que você se focasse aqui nos dados do Brasil, né, então aqui são os estados que reportam ao CDP, tanto global como América Latina e Brasil. Então, como vocês podem ver aqui do Brasil, a gente teve um aumento significante entre 2019 e 2020. Isso foi devido à nossa parceria com a ABEMA, né, que está utilizando a plataforma do CDP para monitorar os compromissos da Carta ABEMA. Então, né, por isso que a gente tivemos nesse número significante de estados participantes. Então, agora eu vou apresentar um panorama geral dos resultados. É importante ressaltar aqui que, mas são poucos estados, né? Muitos estados, o ano passado, eles tiveram pouco tempo para finalizar os seus reportes. Então, pode ser que teve aí estados que deixaram as informações em brancos, então isso não contabiliza aí no total de reportes ou de ações e políticas, tá? Só para deixar isso bem claro. Bem, aqui são, então, primeiramente, né, esse gráfico vocês vão ver no relatório que a gente vai compartilhar aqui no e-mail com vocês, depois do evento, mas também já está na plataforma subnacional e também já está no nosso website. Então, esse gráfico aqui, esse mapa do Brasil mostra os instrumentos, então, desde o inventário, o plano, meta, estudo de vulnerabilidade e plano de adaptação. Então, aqui vocês conseguem ver como que está cada estado, né, nesses quesitos. Então, aqui nós tivemos 14 estados que reportaram inventário, sendo que muitos, né, alguns desses estados, eles utilizaram a estimativa do SEG, né, então é possível utilizar a estimativa do SEG para reportar essas emissões no relatório, na plataforma de reporte do CDP.
5 estados reportaram metas, não significa que reportaram metas alinhadas a 1,5, e 10 estados com plano de mitigação. 23, né, desses estados, eles reportaram mais de 100 ações, né, para reduzir as emissões nesses diversos setores. Então, como o uso da terra e agricultura foram as ações mais reportadas. Então, no relatório também a gente trouxe pequenos cases, né, de quais são essas ações aí, de alguns exemplos, né, dos nossos estados. Já no quesito de riscos e vulnerabilidade, 20 estados, eles reportaram mais de 100 riscos climáticos, né? Então, os riscos climáticos, eles estão aí em aumento de temperatura e ondas de calor, secas, chuvas frequentes e intensas, né? Então, é muito similar também com os resultados que a gente obteve dos municípios. E o que eles estão sendo feitos, né? Então, 12 estados reportaram aproximadamente 40 ações para reduzir esses riscos, 7 estados, análise de vulnerabilidade, e 7 estados, plano de adaptação. Então, lembrando aqui que pode ser que muitos estados acabaram deixando essas perguntas em branco, né? Porque elas, no contexto da BEMA, elas não eram prioridade para reportar, mas esse ano de 2020 a gente espera aí ter mais dados desses estados. Com relação à colaboração, né, para os estados, os municípios colocarem em prática seus planos de mitigação e adaptação, é importante, né, como foi mencionado aqui pelos outros colegas, a colaboração de outros setores, principalmente, por exemplo, do setor privado, né. Então, aqui, o que a gente analisou? A colaboração dos estados com os municípios. Então, 20 estados reportaram mais de 32 áreas de colaboração que eles, né, trabalham em colaboração com seus municípios. Então, o mais reportado aqui foi na redução de emissão e cobertura florestal. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, como, por exemplo, o Programa de Município Verde do Pará, né, que tem o objetivo de combater o desmatamento. Esse ano também a gente teve os estados de Santa Catarina e o estado do Paraná endossando o reporte, né, ou seja, encorajando os seus municípios a começar para quem não está nessa agenda do clima, né, começar a ver o que precisa ser feito, né. Então, o primeiro passo é entender quais são os gargalos. Então, aí eles endossaram o reporte na plataforma unificada CDP e CLEI. Colaboração com as empresas. Então, 21 estados reportaram mais de 17 áreas de ação de colaboração com as empresas. Como vocês podem ver, de novo, redução de emissão é uma das áreas de colaboração, seguida de resíduos. Então, aqui a gente tem como exemplos no estado de São Paulo, né, que incentiva as empresas a assumirem compromissos de redução de emissão. Pernambuco, o programa de cidade saneada para ampliar o atendimento a serviços de coletas de tratamentos de esgoto. Temos também aqui um piloto dentro do CDP, que é com o estado de Santa Catarina, que é um dos membros do programa do CDP Supply Chain. Então, nesse programa, né, o estado de Santa Catarina, além de convidar parte, né, das empresas que são seus fornecedores, também convidam empresas que estão baseadas no estado, né, para reportar, ou seja, com o objetivo aí de identificar oportunidades de colaboração, mas também redução das emissões, né, em parceria com essas empresas. No quesito de oportunidades, né, então a gente também olha esse lado. Então, a mudança do clima, ela traz riscos, mas elas também podem trazer oportunidades. Então, esse é um exercício interessante de se fazer, entender, identificar essas oportunidades. Então, a gente teve 21 estados que relataram mais de 56 oportunidades, e uma
das oportunidades foi a questão, né, me chamou bastante atenção esse dado, oportunidades no mercado de carbono. Então, um exemplo aqui que estava, né, nesse quesito foi o programa Tesouro Verde do estado do Amapá, que são criados certificados que poderão ser negociados no mercado financeiro por parte dos produtores rurais. Bom, eu fico por aqui. Como eu mencionei, a gente vai estar compartilhando o relatório, ele já está no site da plataforma subnacional, está no nosso site, mas também vamos compartilhar o link depois aqui com vocês. Muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos, né? Caso alguém gostaria de fazer perguntas ou entender mais como participar da plataforma. Muitíssimo obrigada, Andréa. Acho que o que você apresentou agora é um grande exemplo de colaboração, né, entre redes, aí você trouxe o exemplo de CDP e ABEMA, e que eu acho que é aproveitar as ferramentas já existentes para trabalhar juntos. Acho que vocês já fazem um reporte fantástico há muitos anos, né, Andréa? Então, acho que é legal para outras redes poderem aproveitar disso e para acompanhamento de metas. Acho que isso é um ótimo exemplo do que a gente precisa para a governança climática de governos subnacionais. Bom, pessoal, infelizmente, como eu falei, o secretário do Pará saiu, mas nós ainda temos nossos participantes, a Sônia, o Sandino, a Andréia, eu mesma com essa dupla função. Então, eu vou trazer algumas perguntas que surgiram, né, para a gente ter esse momento de debate agora. A primeira pergunta que surgiu aqui, gente, qual foi as motivações, né, para as cidades, e talvez, André, você pode falar da motivação do acordo ABEMA e CDP, para fazer os compromissos, e se tem atores, né, do setor privado, de repente atores da sociedade civil que apoiam a cidade. Foi feita uma pergunta para o Pará, eu estou modelando aqui, adaptando a pergunta. Eu acho que a Sônia trouxe isso na fala dela, de apoio da sociedade civil. Queria que vocês comentassem um pouquinho isso. Vou começar, então, na ordem da apresentação. Sônia, por favor. Obrigada, Marina. O que motivou Belo Horizonte, me parece, assim, eu já estou desde o início nessa discussão, não foi nada concreto, não foi porque a cidade começou a inundar mais e as pessoas fizeram um link com o aquecimento global, não teve nada disso, teve convencimento técnico, teórico. O pessoal do ICLEI, nós somos filiados ao ICLEI desde o começo, desde 93, então esse relacionamento muito próximo com o ICLEI, sempre lá na Secretaria de Meio Ambiente, isso foi nos alertando, a nós, técnicos do meio ambiente, e a partir daí isso foi construído. Não me ocorre agora ninguém da sociedade civil que seja assim, eu citei já a nossa BH como uma ONG que está muito próxima, mas lá no papel de ONG, assim, né? Ela faz as críticas ou traz as demandas, mas assim, a responsabilidade ainda é toda nossa. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas não me ocorre ninguém da sociedade que tenha participado mais ativamente, assim. Sônia, que a pergunta era quais são os principais atores que apoiam, né, o município nesses compromissos, e se existem, né, mas acho que já responde a pergunta, de repente alguém do setor privado também, se existe algum tipo de parceria nesse sentido para esses compromissos climáticos. Não, fora a ONG, eu já citei a academia de maneira mais marginal, porque a academia fica naquele papel de estar estudando de longe, né? Não é muito ativa no nosso dia a dia. Os grandes, o PIB Belo Horizontino, assim, FIENG, os grandes sindicatos de construção, de obras, não estão nesse barco conosco ainda não. Tem, claro, né? Eles têm as obrigações lá deles com seus investidores ou com seus clientes, de mostrar um mínimo de alinhamento com a política, mas é aquela coisa protocolar mesmo, não tem ninguém terrivelmente engajado no assunto. Ótimo, Sônia. Sandino. Ô, Sônia, por isso que eu falo que é quase que um trabalho de base que a gente tem que estar fazendo, né? Mas o que acontece aqui em Serra Talhada, e aconteceu, foi algo mais ou menos então parecido com Belo Horizonte, né? E eu acho que um dos motivadores que a gente tem, primeiro de tudo, eu acho que é a emergência da pauta, né? Mas isso é uma coisa que fica, esse sentimento, eu acho que ele é mais limitado a quem é técnico.
eu acho que um dos grandes divisores de água aqui em Serra Talhada foi a adesão ao Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Né? Graças ao CDP, ao ICLEI, eu acho que a ABM, né? Muitos outros parceiros que vieram, que ajudaram a gente nesse processo, né? Eu acho que a partir daí a gente começou a tomar um dimensionamento maior das nossas ações, e eu acho que isso foi meio que retroalimentativo, né? Foi ajudando a dar uma dimensão maior à causa como um todo. Obrigada, Sandino. Andréia, gostaria de comentar? Não, só para falar da nossa parceria com a BEMA, né? Eu sempre, como eu comentei, né? É importante a gente estar, é interessante, né? Os municípios e estados agirem, mas também a gente precisa monitorar, a gente precisa também estar mostrando, né, para os outros estados e cidades o que está sendo feito, que eles podem fazer, né? Então, acho que a partir desses casos exitosos, a gente está compartilhando isso não só aqui na América Latina, aqui no Brasil, mas como também para os nossos colegas aqui da América Latina. Bom, a gente teve, eles estabeleceram, né, assinaram aquela carta B, mas a gente precisava monitorar aquelas ações, né, e para monitorar também, para entender os gargalos, onde que estão os gargalos, o que pode ser feito, como que esses estados podem ser apoiados. Então, aí que a gente, né, teve essas várias discussões e assinamos esse compromisso junto com a BEMA, junto com o apoio da GIZ, para monitorar todos os indicadores, né, no CDP. Muitos indicadores eram muito diretos, né, tem um inventário, tem uma meta, mas outros eram que não eram tão diretos, aí a gente teve que fazer realmente um mapeamento e fazer uma guia explicando onde, pergunta X, ponto tal, onde que eles têm que reportar. Inclusive, na quinta-feira agora, a gente tem um workshop específico para os estados que estão aqui, eu vi muitos que estão aqui, não percam. A gente tem na quinta-feira para estar um mão na massa mesmo, para tirar as últimas dúvidas, então os estados ainda têm um período um pouquinho maior para finalizar os seus reportes, para que o próximo ano a gente tenha aí realmente esse mapeamento mais completo. Muito obrigada, Andréia. Vou trazer mais duas perguntas, que elas estão de um contexto internacional. Primeiro, gostariam de saber aqui sobre a elaboração e preparação de ações de mitigação e adaptação, se foi usado de alguma forma fontes de financiamento internacional, seja de caráter financeiro ou técnico, e caso sim, quais? E houve uma outra pergunta aqui, gente, em relação à expectativa de vocês em relação à COP26. O que vocês esperam que vai sair dessas discussões em Glasgow, tanto da perspectiva global quanto da perspectiva local? Então, agora eu vou deixar em aberto quem quiser começar. Eu posso falar antes, a gente seguir a mesma... A gente não ficar assim, todo mundo meio sem graça, sem saber, falo ou não falo. Pode ser, Sônia. Sobre os financiamentos, eu acho que nós não tivemos grandes ações. As obras, né, a do ônibus, por exemplo, a obra do MOVE, isso, claro, teve um financiamento. Mas as nossas outras ações são coisas que a própria prefeitura tem feito, estudos, projetos, né? Não consigo me lembrar de ninguém. Tem mais gente do meio ambiente de Belo Horizonte aqui na plateia, se lembrarem de alguém, fiquem super à vontade para me interromper ou para escrever ali no chat. A minha expectativa com a COP, gente, é de acordar os governos nacionais. Eu tenho participado, assim, de dezenas de eventos sobre mudanças climáticas há muitos anos. E tem muita coisa sendo feita. Claro, tem muita coisa sendo feita. A Marina, na abertura dela ali, citou lá Boa Vista, citou o próprio Pará, tem muita coisa sendo feita, mas é tudo pontual. Se a gente não tiver grandes ações de governo, no Brasil precisa o quê? Belo Horizonte não precisa fazer nada se o Brasil reduzir o desmatamento do jeito que vinha sendo feito. Né? Minas Gerais, se tornar a pecuária mais racional, também resolve o nosso problema. Nós precisamos de grandes ações do governo.
Não vai adiantar mais esse nosso trabalho de formiguinha. Estou super descrente dessa coisa pequena, municipal, a gente tentando... Nós estamos fazendo teste com ônibus elétrico. Tem 3.000 ônibus elétricos na cidade e mais de 2 milhões de carros particulares. Nós não temos controle sobre esses carros particulares. O Brasil já desenvolveu a tecnologia do etanol há décadas. Não usa etanol, porque o etanol fica mais caro que a gasolina, o carro rende menos. Isso não é assunto. A questão ambiental em geral e de mudanças climáticas em particular não é assunto, não está movendo ninguém. Essa é a minha esperança com a COP, que dê um tal susto nesse povo que manda, nos grandes, no grande capital, assim, e nos governantes do primeiro mundo, do hemisfério norte, que a gente tenha uma chacoalhada geral assim e as coisas mudam. Uma pessoa me perguntou, Marina, eu não sei como é que a gente podia conduzir isso, sobre aquela curva da previsão das emissões de Belo Horizonte, que eu mostrei, que a gente está muito menos. Eu citei aqui no chat a questão do PIB. Posso só mostrar isso? Por favor, Sônia. O nosso gráfico do PIB, para ver de onde é que eu tirei essa história de que foi a pobreza. Thaís foi quem perguntou. Olha, Thaís, esse é o nosso PIB corrigido em bilhões até 2017. E essa é a curva das emissões. 2020, claro, deu um tombo por causa da pandemia, mas a situação é essa. E as emissões estão diretamente relacionadas à questão do PIB, pelo menos aqui, pelo menos nas cidades pobres, né, e que vivem de serviço, como Belo Horizonte. Muito obrigada, Sônia. Já foi 3 em 1 aí. Sandino, por favor. A primeira pergunta, né, em relação aos planos, né? Para a realização e elaboração dos planos, a gente teve, sim, assistência técnica, principalmente do ICLEI. A gente também teve ajuda um pouco do governo do estado, do CDP também, através de cursos de assistência técnica mesmo, né, de encontros virtuais, mas a principal fonte do financiamento foi a própria prefeitura, né? Em relação a algumas ações que a gente tem feito, eu posso citar a implementação do nosso plano de coleta seletiva, que a gente conseguiu através do edital Cidades Mais Recicleiros. E aí eles garantiram a gente uma assistência técnica de 5 anos, além da implementação do plano, né? Já pode ficar aí as demais cidades para ficarem atentas de quando é que vai sair o próximo edital, né? Mas aí eu acho que mais alguns foi através de emenda parlamentar, mas o resto, como a nossa ciclovia, por exemplo, ou o Parque dos Ipês, que está sendo o maior parque aqui de área verde, né, aqui da cidade, tem sido com fonte de recurso da própria prefeitura, né? E a segunda pergunta era em relação às expectativas para a COP26. Eu confesso que me preocupa um pouco, né? Não quero ser pessimista, sempre tento ser otimista, mas me preocupa um pouco, já devido à imagem que o Brasil está tendo lá fora e como é que a gente vai estar se comportando ali. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Mas o que eu realmente espero é que as cidades, ou melhor, os países, né, os líderes que estejam ali, estejam mais comprometidos e com metas ainda mais ambiciosas, e principalmente que os países desenvolvidos, eles mostrem subsídios, eles deem recursos, assim, eles, sabe, sejam bem incisivos quanto a isso, para ajudar os países que estão em desenvolvimento para estar colocando a agenda climática em dia. É o que eu espero. Muito obrigada, Sandino. Andréia? Bem, sobre a questão do financiamento, né, sempre a gente ouve, existe recurso, mas não existe, né, bons projetos, né? Bom, aí nesse sentido, a gente vem trabalhando já faz algum tempo, dentro da plataforma do CDP, tanto para cidades como estados, eles podem estar
reportando, podem estar divulgando, né, os seus projetos, os quais estão buscando financiamento, ou parte do financiamento, porque, não comentei aqui, quem conhece o CDP sabe que a gente também trabalha com o setor privado, né, tanto as empresas como as cidades, como as empresas como os investidores. Então, nesse sentido, esses projetos, eles ficam lá como se fosse uma vitrine para que investidores tenham acesso e aí, potencialmente, né, possam vir a financiar esses projetos, né. Também, no dia 26 e 27 de outubro, né, a gente vai ter a nossa feira, né, de negócios pelo clima. Ela aconteceu, Marina, lá em 2019, aqui presencial, aqui em São Paulo. Esse ano, já era para ter acontecido o ano passado. Esse ano vai ser virtualmente. Então a gente vai ter uma sessão de discussões de painéis, né, mas também vai ter as rodadas de negócios, né, onde a gente vai ter as pessoas que estão apresentando soluções para reduzir a emissão, reduzir a vulnerabilidade, e as organizações que têm interesse em saber mais sobre essas soluções. Bom, a expectativa, acho que para a COP, né, eu acho que um importante, não posso falar instrumento, mas uma iniciativa é a campanha Race to Zero, que a gente tem aí alguns estados, aí Minas Gerais, o primeiro estado a aderir à campanha, cidades também, BH, Recife, Fortaleza, que estão aí aderindo à campanha pensando numa reduzir as suas emissões zero até 2050, né? Então, esperamos que até próximo da COP a gente tenha aí mais estados, mais cidades aderindo à campanha, e também tem o Race to Resilience, que acabou de ser lançado também, pensando na resiliência dos seus territórios, cidades, territórios e estados. Muito obrigada, Andréia. Não, sem dúvida, vocês trouxeram componentes importantes. Eu acho que é isso. Acho que a gente talvez chegue na COP atento, né, mas sem perder as esperanças, porque eu acho que se a gente conseguir pessimista, né, com os resultados de um relatório do IPCC que são bem alarmantes e que eu acho que deram uma chacoalhada, que a Sônia falou antes, acho que deram uma chacoalhada, pelo menos a percepção que eu tive da repercussão foi muito importante. Algumas pessoas, às vezes, reclamam do conteúdo alarmista, né, às vezes, que saem desses relatórios, mas como a gente não tem tempo a perder, muitas vezes é um dos caminhos, né, Sônia? Então, eu acho que a gente tem que chegar assim, atento, mas com otimismo para a COP, de que a coisa que a gente vai andar. E aí, acho que a gente, para encerrar, a Andréia Araújo colocou uma pergunta aqui sobre os desafios para a formação de uma rede para discussão dessa temática. E aí, Andréia, eu acho que tem 2 pontos aqui, tem 2 redes diferentes, né? Uma rede mais técnica e uma rede mais política. E eu vou passar para as pessoas responderem, mas eu posso falar um pouco da minha experiência com a rede política. Por 7 anos, eu trabalhei na governança executiva do CB27, que era uma rede de secretários de meio ambiente das capitais brasileiras, e isso que a Sônia e o Sandino trouxeram na fala deles, do convencimento, né, era muito, a gente também tinha que convencer os secretários da importância da agenda para eles convencerem o prefeito, então era uma via de sensibilização, e aí a gente tem que, não é mudar, mas a gente tem que adequar o discurso para coisas que fazem sentido também da perspectiva política. Então, a gente teve muitos ganhos, mas eu acho que em alguns momentos a gente poderia ter avançado mais. A Andréa também acompanhou muito, né, o grupo de secretários. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande da perspectiva política de mudanças rotineiras, né, nas secretarias. Acho que vocês que trabalham também, né, em secretarias, em órgãos, vocês sabem que mudam muitas vezes a liderança. Eu lembro que quando eu trabalhava em São Paulo, né, Andréa, teve uma mudança de 4 secretários, então era super difícil fazer um processo de sensibilização para a mudança da agenda ou para a inserção da agenda climática em algumas cidades por conta dessas grandes mudanças, e aí que eu volto na questão dos instrumentos que são necessários, às vezes, para serem colocados, para deixar um pouco do legado dessas discussões, alguns comitês que são criados, grupos de trabalho, para essas discussões terem continuidade independente de quem está no secretariado.
E aí eu vou passar um pouco para a Sônia e o Sandino também comentarem dessa perspectiva técnica de dentro da prefeitura e para a Andréa comentar dos dois, né, já que a Andréa tem o expertise tanto da perspectiva do reporte mais técnico, quanto também do acompanhamento das redes políticas. Então, para a gente encerrar essa última rodada. Sônia, por favor. Se eu fosse falar de uma rede, eu também ia falar do CB27, Marina. Acho que foi a primeira tentativa consistente assim, de criar... A ideia era muito boa, né? Juntar os secretários de meio ambiente das capitais para discutirem esse assunto. Também me afastei depois de uns anos, não sei exatamente se está cumprindo o papel ainda. As redes técnicas, não existem instituições, né, gente? Existem pessoas. Então, se você conhece uma pessoa em outra cidade que te dá uma resposta para uma determinada questão no momento, você fica em contato com essa pessoa e vocês trocam minimamente umas ideias, né? Você não procura, assim, as outras cidades a não ser através do ICLEI. O ICLEI tem sido a nossa rede, porque o ICLEI nos coloca em contato com todas as outras cidades, com experiências parecidas, ou com experiências super diferentes, ou com eventos fora do país. O ICLEI faz os projetos, Interactibee, o Urban Labs, tem o ICLEI junto, e aí junta outras cidades com projetos semelhantes. Isso é o que me ocorre, que tem feito com que nós não fiquemos totalmente isolados. Nas 3 instâncias do governo, assim, do município para o Estado e para a União, as coisas estão difíceis para todo lado, né, gente? Com a União não está tendo, com o governo nacional não está tendo nenhum tipo de troca. As cidades só não regrediram para a Idade Média nesses últimos anos porque existe ainda a estabilidade do funcionalismo público, né? Então, a gente segura aquelas informações, eles não deixam a gente avançar, mas a gente também não deixa eles recuarem, né? Então, os municípios só não estão isolados nessa briga, porque tem o ICLEI, tem esse tipo, o CDP, né? A gente faz o reporte todo ano, então a gente sabe quem está fazendo, o que está acontecendo. É o que me ocorre nesse sentido. Muito bom, Sônia. Acho que é o ponto fundamental de que a gente entender a necessidade de criar novas redes ou aproveitar das redes já existentes. O ICLEI, sem dúvida, é uma rede que as cidades deveriam procurar para entender o que está sendo feito, entender quais são as ferramentas que eles já oferecem, apoio, inventários, tem uma série de coisas, assim como o CDP também, eu acho que tem muita gente fazendo, e não necessariamente você precisa inventar a roda, né, Sônia? Criar uma nova rede com todos os desafios de uma governança de uma nova rede, eu acho que é um ponto muito importante para responder essa pergunta. Sandino, por favor. Eu confesso que eu me senti muito contemplado aí pela fala da Sônia, porque acho que é uma realidade no Brasil, com certeza, e talvez até no mundo, né? Quando a gente tem essas redes, esses comitês que são formados por pessoas, né? A gente sempre está suscetível a uma grande até falta de engajamento, às vezes até bem de indiferença mesmo, né? Quando a gente estava aqui compondo a nossa Comissão pela Ação Climática, uma coisa que eu sempre tentei deixar muito claro é de dizer, gente, a gente vai ter, digamos que 20 pessoas aqui. Provavelmente, só vai estar engajado 3, 4. E vai estar aqui fazendo a coisa acontecer, que vai prestar atenção nos nossos encontros, que você vai passar uma demanda e ela vai entregar no prazo. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês esse segredo, né? Eu interiorizei que a minha função, o meu trabalho ali era encontrar quem eram esses 3, 4. Porque ia ser com eles que a gente ia levar esse trabalho adiante. Então, foi uma experiência que eu fiz, tem dado certo. Em relação a todas as outras redes e comitês que a gente tem participado, é muito verdade isso em relação ao ICLEI, até que no chat tinha uma pessoa aí do ICLEI comentando, e eu acho que está unânime aqui a importância do ICLEI, do CDP também, e também agora da ACA Brasil, né, que nasceu esse ano, e olha o que ela está fazendo acontecer aqui, né, junto com a Plataforma Subnacional pelo Clima. Então, agradecer, né, a vocês por estar aí se juntando, né, nessa luta, dando mais
mais oportunidades, mais espaços de falas e mais momentos da gente estar se encontrando, estar se articulando, estar se ajudando, né, para a gente conseguir um Brasil mais resiliente, mais sustentável, enfim. É isso. Muitíssimo obrigada, Sandino. Vou passar a palavra para a Andréa, só queria avisar que a Débora, ela vai colocar agora um link de satisfação para vocês responderem, por favor, no chat, se vocês puderem fazer uma avaliação, ajuda bastante o trabalho dos organizadores a ouvir o feedback de vocês sobre esses encontros. Andréa, para a gente finalizar, por favor. Eu acho que eu me senti aí, até, Sandine, você roubou minha fala, que eu ia realmente falar, bom, da importância, o ICLEI é nosso parceiro aí, né, então a gente monitora essas ações, né, porém, para você agir, né, quem que pode tá dando esse suporte técnico, né, então o ICLEI é uma dessas organizações, e da ACA, né, da importância da Aliança Climática aqui no Brasil, que não tem só vocês, municípios e estados, né, e sim trazer o setor privado, tanto as empresas, os investidores, a comunidade científica, religiosa, para estar discutindo e também agindo, né, como cada um pode contribuir para a gente reduzir as emissões e reduzir a vulnerabilidade dos nossos territórios, né, então, como também a gente se colabora, né, um com o outro, né, nesse sentido. Muito obrigada, Andréa. Bom, pessoal, foi um evento super produtivo, eu acho que um indicativo de que foi um sucesso é que a gente tem quase 100 pessoas aqui depois de 1h30, e isso é raro de acontecer, pelo menos nos eventos que eu participo, então acho que a discussão foi super interessante, eu pelo menos aprendi um monte, estava um pouco afastada da agenda depois de uma licença, então é sempre bom voltar para esses eventos e reaprender, encontrar novos atores, e ver o que as cidades estão fazendo, como que elas estão, os estados e as cidades, como que elas têm trabalhado, ver essa parceria do CDP com a BEMA, eu acho que foi extremamente rico, gostaria de pedir novamente para vocês preencherem a avaliação com o feedback de vocês, para os participantes, e gostaria de agradecer mais uma vez as falas da Sônia, do Sandino, da Andréa, muitíssimo obrigada pelas falas de vocês. Eu não vou agradecer a mim mesma, que fica um pouco estranho, né? Uma coisa meio terceira pessoa. Mas... A gente agradece, Maria, a gente agradece a você. Mas, gente, foi muito bom, eu agradeço mais uma vez e gostaria de agradecer novamente o convite ao pessoal da ACA, ao pessoal da plataforma Subnacionais, que, aliás, está super interessante, eu dei uma olhada assim que eu fui convidada, não conhecia, muito bacana ver que eles estão elencando várias políticas públicas ali na plataforma, e agradecer ao convite também da Débora Cardoso, do IX, por estar aqui hoje. Gente, muitíssimo obrigada, então que tenhamos uma boa terça e que fiquemos em contato aí para continuar nossas discussões. Um abraço. Obrigada, Um abraço gente. a todos. Tchau, tchau.